E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje tô aqui pra comentar o novo filme Segredos de um Escândalo. Segredos de um Escândalo chegou aos cinemas brasileiros finalmente nesta quinta-feira, dia 18 de janeiro, e é um filme aí muito conceituado. Ele já foi indicado ao Globo de Ouro, tá aí nas expectativas grandes pro Oscar, e é um filme que não só já tem todas essas premiações que estão de olho, mas ele também tem um elenco muito recheado, né? Ele é estrelado por Julianne Moore e Natalie Portman e traz o Charles Melton de Riverdale em sua estreia aí num cinema que não é mais tão jovem. Esse é um filme dirigido pelo Todd Haynes, que já é também um diretor que é conceituado. Ele dirigiu Carol, dirigiu O Preço da Verdade, tem vários filmes muito legais aí no currículo, já trabalhou com a Julianne Moore antes, e aí as expectativas estavam altas. Eu tive a oportunidade de assistir e decidi que nesse vídeo eu vou fazer uma análise sobre ele com spoilers, porque esse é um filme muito interessante de comentar depois que você já assistiu, porque ele tem muitas nuances, muitos debates sobre a índole, a moral e o caráter de cada personagem, e eu achei que valia muito a gente conversar sobre isso por aqui. Então, avisando que esse vídeo vai ter spoilers, caso você ainda não tenha assistido o filme, vale assistir antes e depois vir aqui assistir a esse vídeo. Já digo que vale assistir o filme porque é muito bom, eu gostei bastante, eu acho que ele traz ótimas atuações e uma história que envolve e que deixa você pensando nela no futuro, então já fica a dica. Enfim, bora falar sobre esse filme, e se você gostar, não esquece de deixar o seu like pro YouTube entender que é um conteúdo legal e mandar para mais pessoas, e também se inscrever no meu canal. Falo muito sobre filmes por aqui, sobre séries, pretendo fazer mais coberturas dos filmes relacionados ao Oscar, do Oscar em si, então já fiquem de olho. Bom, deixa eu começar falando um pouquinho sobre a história geral pra gente se ambientar. Segredos de um Escândalo vai acompanhar a Natalie Portman, que é a Elizabeth. Ela é uma atriz de uma série que fez muito sucesso e agora foi escalada pra interpretar a personagem da Julianne Moore, que é a Grace, nos cinemas. A Grace é uma mulher comum, mas ela acabou ficando famosa por conta de um caso que ela se envolveu 24 anos antes. Ela foi pega tendo um caso amoroso com um garoto de 13 anos, e ela não só teve um caso com ele, como ela engravidou dele. E aí ela foi pra prisão por pedofilia, né? 13 anos, ela já tinha bem mais, na época ela tinha um filho de 13 anos, na época, assim, o menino que ela ficou era amigo do filho dela, uma coisa assim, doida completamente. E aí ela foi pega, foi pra prisão, teve filho na prisão, só que quando ela saiu, ela voltou a ficar com esse garoto. E eles estão juntos até hoje, né? Ele é o personagem do Charles Melton, é o Joe. E a Natalie Portman, né, a Elizabeth, vai então passar uns dias com a Grace e o Joe pra conhecer mais sobre a história deles, pra entender como eles funcionam, qual a dinâmica, pra tentar passar a maior verdade possível no filme que ela tá fazendo. E aí o grande ponto da história pra mim é: a Grace era realmente uma predadora sexual, tava manipulando o Joe desde o começo, quando ele tinha 13 anos, que é a ideia que a gente tem ali desde o começo, ou a gente vai acreditar no que ela diz, que ela não tinha noção de que aquilo que ela tava fazendo era um crime, porque ela tava completamente apaixonada e ele tava completamente apaixonado de volta. Tem um momento do filme que ela fala que foi o Joe que seduziu ela, que ela não tava querendo nada, ela era casada na época, ela tinha filhos, aquele garoto era amigo do filho dela. Eles acabaram ficando mais próximos porque ela trabalhava numa loja de pet shop, ele foi trabalhar lá também, eles acabaram se conhecendo melhor. Mas nunca foi a intenção dela. Então a gente tem essas duas linhas de pensamento que o filme vai andando em vários momentos. E é muito engraçado que, aparentemente, assim, no começo, ele deixa muito claro esses áreas de ingenuidade, de inocência, né? A gente vê a Julianne Moore, uma pessoa meio que às vezes... que ela é muito sensível, ela chora muito. As cores do filme, a estética visual do filme também, né? Ela traz muitos tons pastéis, aquela imagem mais granulada, uma coisa que, enfim, você fica assim, parece tudo perfeitinho, muito bonitinho ali na aparência. Mas aí, durante a evolução da história, a gente vê como que a relação e a dinâmica deles funciona, né? A Grace e o Joe tiveram mais filhos depois que ela
saiu da prisão, teve o primeiro que saiu na prisão, e aí depois eles tiveram mais, o menino foi o mais velho, depois eles tiveram mais uma menina e depois eles tiveram gêmeos. E além disso, a Grace ainda tem a relação com os filhos mais velhos, que já tem neto, que já tem filhos, né? Ela tem netos da idade dos filhos dela com o Joe. Então, assim, essa questão da idade é sempre muito aparente, é muito reforçada, assim. A Elizabeth conversa com o advogado, com pessoas da cidade, com o ex-marido dela, e é muito interessante como a gente vai acompanhando essa história através de vozes diferentes ali. Mas, pra mim, no final, fica muito claro que a Grace é uma grande manipuladora, né? Ela que, enfim, orquestrou o caso desde o começo. Uma coisa que deixa isso até óbvio demais é a questão dela ser uma caçadora, ela gostar de caçar, ela fazer uma refeição com um animal que ela matou e ela mesma caçou, e enquanto isso, Joe cuida de lagartas para elas virarem borboletas. É assim, ele cuida de lagartas que não conseguiriam viver no mundo pra fora, ele guarda até que elas conseguem virar borboletas e ele solta elas pra natureza. Tudo isso, assim, é muito simbólico e vai trazendo essas coisas de forma sutil, não tanto, assim, às vezes acaba sendo um pouco bem direto, né? Mas deixa muito claro a Grace ser a caçadora, e no final do filme a gente vê a primeira lagarta se transformando em borboleta, que é justamente no momento que o Joe consegue se desprender desse relacionamento. E é muito bom, eu acho que Charles Melton tá sendo muito elogiado na atuação por isso, porque ele consegue mostrar como, mesmo agora ele tendo 36 anos, ele ainda continua uma criançona, porque ele nunca se desenvolveu. Ele começou a se relacionar, ele teve um filho com 13 anos. A partir dali, ele sempre teve a Grace ali cuidando dele como se também fosse o filho dela, e aí ele cresceu sendo um cara muito bobão, ingênuo e que não sabe nada da vida porque ele viveu a vida igual o tempo inteiro, né? O momento em que ele consegue ser mais descontraído é com o próprio filho, que tem uma idade mais próxima dele do que a Grace. E aí toda aquela questão que eu falei, que a Grace chora, ela é muito sensível, na verdade é toda uma manipulação psicológica pro Joe sentir em alguns momentos que ele tá cuidando dela, que ele tá fazendo alguma coisa por ela. Quando ela chora, ele tem que consolar, e aí ele se sente um pouco mais responsável por aquilo. E é tudo uma questão, ela vai chorar quando ela percebe que às vezes ele tá se descolando um pouco, está se desprendendo um pouco dela. Ela chora logo no começo do filme, quando ele vai dormir com um cheiro de churrasco, com um cheiro de fumaça. E aí ela, tipo assim, nossa, ele não tá nem aí pra mim, então eu vou chorar pra exigir a atenção dele. Ou quando ele, enfim, quer conversar sobre o relacionamento e ela vira e fala que ele que seduziu ela, como eu disse antes. Então ela, enfim, todo momento ela trabalha essa virada psicológica dele, essa manipulação o tempo inteiro, até quando, enfim, a gente ainda não entrou muito em detalhes da personagem da Natalie Portman, mas tem um momento em que a Elizabeth quer tentar entender nessa relação. O advogado da Grace fala que, pra ele, ela disse que realmente não sabia de nada, que eles estavam apaixonados, ela não imaginava que ela seria presa. E aí a Elizabeth ouve do filho mais velho da Grace, que é o filho que tinha a mesma idade do Joe na época, enfim, até hoje, né? Ela ouve que ele descobriu que a mãe foi abusada sexualmente na infância pelos próprios irmãos. E isso desenvolveu nela muitos traumas e explica todas as atitudes dela no futuro. E isso, na cabeça da Elizabeth, é assim, putz, agora eu entendi tudo, tá tudo explicado. Só que aí a gente chega no final do filme e a Grace vira e fala, não, imagina, isso, meu filho inventou, isso não é verdade. E não é porque a Elizabeth vai lá e pergunta pra ela, a Grace sabe que o filho disse isso pra ela. E aí ela fala, não, eu converso com meu filho todos os dias. Isso pra mim, eu sinto que é verdade, ela não teve um abuso sexual na infância, porque obviamente explicaria muito nessa questão psicológica da história. Quando o filho dela fala isso pra Elizabeth, a gente fica, agora entendi. E aí quando no final ela fala, não, eu não passei por isso, a gente sente a mesma confusão que a Elizabeth sente, que eu acho muito interessante. E eu acho que ela tá falando a verdade, porque ela tem essa capacidade de manipulação muito grande, e eu sinto que quando ela fala isso, ela fala, não, eu converso com meus filhos todos os dias, ela continua manipulando o próprio filho, porque ela sabe que ele precisa dessa atenção dela, ela vai lá e dá, e ela consegue manipular um pouquinho pra ele, enfim, ela soube que ele iria falar aquilo pra Elizabeth no momento que ela precisava,
louca e que iria confundir a cabeça dela. Então, assim, muitos pequenos detalhes ali no meio. E aí, a relação da Elizabeth dentro dessa dinâmica é muito interessante, porque ela vem como um meio ali. Ela primeiro tá observando de fora, mas depois a gente vê como ela foi completamente influenciada pela Grace. A cena, por exemplo, que elas estão dentro do banheiro, que a Elizabeth quer aprender como a Grace se maquia, e aí a Grace vai lá e começa a maquiá-la, porque primeiro ela só tá anotando ali, né? Ela fala, não, eu vou fazer. Aí depois a Grace vira e fala, não, deixa eu te maquiar. E enquanto ela tá maquiando, a Elizabeth tá presa naquele ar dela, que ela não consegue desgrudar o olho, que ela tá completamente sendo seduzida ali, de certa forma, né? Quando ela passa o batom e encosta a mão no lábio e passa o blush, é tudo muito delicado e muito íntimo. E a música desse filme ajuda muito a trazer alguns sintomas, né? Tipo, tem umas cenas muito aleatórias, que tem uma música muito intensa, de mistério, uma coisa grandiosa, e depois tem essas cenas muito íntimas que não toca nada. E fica todo mundo no cinema segurando a respiração, justamente como as personagens. Então, essa dinâmica da música é muito legal. E esse momento, né, da gente acompanhar a Elizabeth sendo manipulada ali pela Grace, sem nem perceber, porque aí ela passa por isso, né, do espelho, que ela fica ali completamente vidrada. E aí ela começa, de certa forma, a admirar a Grace. E aí quando o filho vai lá e fala, não, é porque ela foi abusada, é toda a explicação que ela queria, porque aí agora ela tem um motivo pra talvez sentir pena, pra se compadecer com a Grace e não julgá-la de forma tão direta como ela tava fazendo antes, porque agora ela entende as atitudes, entende porque ela teria ficado com um menino de 13 anos. E é muito legal também como o Todd Haynes usa essa ideia dos espelhos, né? O tempo inteiro a gente vê as personagens nos espelhos. Tem essa questão da cena do banheiro na maquiagem. Depois tem a cena em que a filha da Grace tá provando vários vestidos e as duas estão conversando e a gente tá vendo o reflexo delas no espelho enquanto elas conversam. E aí a câmera muda e a gente vê dois reflexos da Grace e um da Elizabeth bem no meio, assim. Então o espelho brinca muito com essa ideia de refletir, ver o interior, ou só a aparência, mas as duas estão escondendo algo a mais por dentro. O fato de ter duas imagens ali da Grace em um momento, né, sobre ela ter essas duas ideias dela sobre a ingenuidade ou a manipuladora. Eu acho que ele brinca bem com essa ideia dos reflexos. E aí é muito interessante ver como a Elizabeth consegue ser completamente manipulada pela Grace e absorver completamente as características, né? Ela começa de um jeito, com uma aparência, com um cabelo, com uma maquiagem, e a cada cena ela absorve mais uma característica. Então ela absorve um jeito de se vestir, daqui a pouco o modo de usar o cabelo, porque no começo ela tá com a franjinha bem retinha, daqui a pouco ela já tá deixando a franjinha de lado, igual a Grace. Enfim, as roupas mais floridas, vestidos que ela usa, a bochecha e o batom bem rosinhas, que nem a Grace. E aí no final ela tá completamente transformada. E ao mesmo tempo ela vai usando essas técnicas que ela tá aprendendo pra manipular o próprio Joe. Porque aí chega um ponto que ela manipula ele e ela quer seduzir o marido da mulher que ela vai interpretar, entendeu? Ela vai tentar manipular e seduzir o Joe. E ela consegue ali, né? E ele, coitado, ele percebe que ele foi manipulado de novo. Só que aí quando a Elizabeth manipula ele, consegue ficar com ele, e aí ela é bem direta sobre o que ela quer, ele tem um choque de realidade que ele percebe que talvez ele tenha sido manipulado a vida inteira. E aí, enfim, mesmo a Elizabeth tendo tido essa atitude ruim de manipulá-lo, ele finalmente serve como um alerta pra ele, que talvez a relação dele não tenha sido sobre amor desde o começo. Talvez ele tenha sofrido ali, talvez ele tenha sido influenciado sim. Ele não sabe se era aquilo que ele queria. E aí eu acho que o que deixa tudo bem claro no final, vai deixar assim 100% de certeza que realmente a Grace era essa manipuladora psicológica e essa predadora sexual, de certa forma também, é a carta, né? Porque o Joe recebia cartas dela, principalmente quando ela tava na prisão e até antes, né? E ela pedia pra ele queimar as cartas, mas uma carta ele guardou. E ele leva pra Elizabeth. E aí a gente tem a cena depois, no final, dela meio que recitando essa carta. E a Grace, na carta, deixa claro que a relação tem que ser mantida em segredo, que as pessoas não iriam entender, que
que as pessoas iam achar que tava errada. Ela pede pra ele queimar a carta, porque ninguém pode descobrir sobre aquilo. E ela deixa muito claro que ela tem noção do que ela tá fazendo errado. E o modo como que ela escreve, né, sobre, não, porque eu sei que você tá apaixonado por mim e eu tô apaixonada por você. Ela coloca já ideias na cabeça dele dentro da própria carta. Então eu sinto que aquilo é meio que a coroação final da história. E a cena final é a Elizabeth já gravando o filme. E aí a gente vê que ela quer fazer a cena várias vezes, né? Ela não se sente completamente confortável naquele papel. E tem uma cena muito simbólica disso, que quando a Grace vira pra Elizabeth e fala, não, você não pode acreditar no que o meu filho disse sobre eu ter sido abusada sexualmente quando eu era criança, né? Eu converso com ele sobre isso, ele inventou. E aí a Elizabeth, que achava que tinha entendido tudo sobre a Grace, fica confusa. E aí a Grace começa um discurso sobre não ser confiante o suficiente, quando você é insegura, muda todas as relações. E aí no final do filme a gente vê que a Grace consegue deixar a Elizabeth completamente insegura. E ela vai gravar o filme, que ela achava que ela tava tirando de letra, completamente insegura sobre a performance dela, porque ela no final não conseguiu entender a Grace. Não era uma mente que ela conseguia entrar ali. Ela sabe como a Grace age, mas ela vê que ela não guarda nenhum remorso, ela tá muito decidida das próprias atitudes. E aí o que eu entendo no final também é que os filhos mais novos do Joe e da Grace finalmente conseguiram se formar na escola, eles vão pra faculdade, e aí eles não... Agora os filhos deles estão livres, e aí o Joe, aquela cena dele chorando, vendo os filhos se formando, e depois logo dele ter soltado a borboleta pro mundo, ele com certeza não vai mais ficar nesse relacionamento, ele vai decidir sair dali, ele vai conseguir ser livre e vai seguir a própria vida. E aí a gente vê como a Grace mexeu muito com a vida deles, né? Enfim, esse foi um filme que me fez refletir muito, proporcionou, assim, muitas coisas. Você sai do cinema realmente pensando, querendo entender cada coisa. Eu gostei bastante, eu achei as atuações incríveis. Charles Melton realmente surpreendeu. Julianne Moore e Natalie Portman, a gente já espera e elas realmente entregam. E essa história realmente faz a gente refletir, então eu gostei bastante. Mas e vocês? Vocês gostaram do filme? O que vocês acharam dessa reflexão? Vocês tiveram essa mesma reflexão também? Deixa tudo aqui nos comentários pra gente continuar conversando. Não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber notificação sempre que eu postar conteúdos novos. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos!